Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. Hoje eu quero falar um pouco mais a respeito da interpretação da Bíblia na igreja, tá? E vou falar um pouco sobre este livro aqui que foi fundamental quando eu comecei, lá em 2007, eu comecei, né, no mundo virtual aí com o Orkut, depois eu tive o meu site, aí abri o meu canal, né, e tô até hoje aí no mundo da apologia. E esse livro foi um livro fundamental porque eu não entendia nada sobre interpretação bíblica, aliás, não sabia nada a respeito da Igreja Católica, não sabia, eu estava começando, né, a aprender. E esse livro aqui foi até um dos motivos que eu me retirei do universo católico, né? Que eu me desvinculei do universo católico, porque é, quando a gente começou ali entrar em uma divergência a respeito de tipologia, sentido literal, método histórico crítico, sentido anagógico, quando a gente começou a entrar numa divergência lá no universo católico, né? Foi pedido para que eu lesse isso daqui, né? Leia isso aqui para você aprender como se interpreta a Bíblia. Sendo que eu tinha lido isso aqui em 2007. Eu comprei esse livro em 2007. E antes de ler uma Bíblia Sagrada, qualquer versão, eu peguei e li isso daqui para entender como a igreja interpreta a Bíblia, né? Quais são os métodos que a igreja se utiliza para interpretar a Bíblia Sagrada. Esse aqui, né, é um documento muito importante, você encontra no site do Vaticano, Interpretação da Bíblia na Igreja, né? Foi o discurso de São João Paulo II e esse documento aqui é muito importante mesmo, tá? E aqui tem a participação na época do então cardeal Ratzinger. E assim, para mim foi abriu os meus olhos principalmente para o preterismo, tá, gente? Depois que eu tive contato com esse documento aqui da igreja, né, abriu os meus olhos para o preterismo, aí que eu entendi exatamente o que era o preterismo e hoje eu entendo porque o preterismo é a única interpretação possível dentro do Apocalipse, é a única interpretação possível. Ah, mas aqui está falando só sobre o método histórico crítico? Está falando muito sobre o método histórico crítico. Aliás, né, o documento não deixa de criticar também o método histórico crítico, porque todos os métodos, né, possuem a sua margem de erro. Não tem como falar assim, não, o método histórico crítico é perfeito, o sentido literal, né, é perfeito, ou espiritual, o método espiritual de interpretação da Bíblia Sagrada é perfeito, não tem erro. Não, todos os métodos possuem os seus erros, isso é claro, tá? Então não deixa também de criticar o método histórico crítico quando o método histórico crítico deixa a fé de lado. O método histórico crítico não é o oposto, né? O antagonismo da fé, e sim, né, da emoção. O método histórico crítico é ver a fé com a razão, tá? Deixando a emoção de lado. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que estão escritas aqui, né? Que foram escritas no documento. E aí depois eu vou falar sobre o catecismo novamente, sobre o velho, né? O velho parágrafo do catecismo 675 que todo mundo usa aí, todo futurista. Tô falando de católico, tá? Todo católico futurista usa como muleta para defender a desgraça do apocalipse futurístico, tá? Primeiramente a gente tem que entender que a gente vive a escatologia. O Apocalipse ele é escatológico, assim como vários textos dentro da Bíblia Sagrada, como 2 Tessalonicenses é um texto escatológico, Mateus 24 é um texto escatológico, Lucas 21 é um texto escatológico, São João, a primeira carta de São João, capítulo 2, é um texto escatológico, mas tudo tem o seu tempo. Entenda, os textos escatológicos, né, todos eles foram escritos de forma objetiva
clara, né? Objetiva e determinada. Tudo tem o seu tempo. Ah, Cris Macabeus, muitos me perguntam o que falta acontecer no Apocalipse. Eu sempre digo nos meus vídeos, a ressurreição dos mortos. Quando vai acontecer? Eu não sei. Por quê? Porque seria uma especulação da minha parte. Eu seria leviano, né? Se eu falasse alguma coisa sobre a ressurreição dos mortos, como vai ser, onde vai ser, o que vai acontecer, né? É, porque isso depende de Deus. O que eu falar a respeito disso vai ser o quê? Especulação. E eu não faço especulação principalmente nos textos escatológicos. E tem uma cronologia. E toda essa cronologia é perfeita. Hoje nós estamos no reino milenar. Ah, mas aquela. E tem, né? Aquele argumento, mas Cris Macabeus, pelo amor de Deus, você não está vendo todas as guerras, pandemia, fome, peste? Como você foi que a gente vive um reino milenar? É exatamente isso que o demônio quer que você pense. Você está vendo o mundo, você não está vendo o reino espiritual. E o reino milenar de Cristo é um reino espiritual. Você não vai ter reino neste mundo. Por isso que a igreja condenou a questão do milenarismo. Porque era um reino neste mundo. E este mundo, infelizmente, não vai ter reino nenhum. Aqui nós somos estrangeiros, tá? Então, quando você vê um canal, tá, pregando aí, nossa, é a apostasia na igreja, é a guerra, estamos nos últimos tempos, canal católico estou falando, tá? Usando a aparição mariana, é o demônio que está colocando isso na cabeça das pessoas. É o demônio, ele quer que você veja o que está acontecendo no mundo hoje como se nunca tivesse acontecido algo parecido. Guerras sempre existiram. Peste, fome, sempre aconteceu na história da humanidade. Mas o demônio vai colocar na tua cabeça isso daí. Olha só aqui os últimos tempos. Cadê o reino de Cristo que não chegou ainda, que não sei o quê? É isso que o demônio quer, realmente. Então, quando você vê o canal católico pregando isso daí, que, não, olha, estamos nos últimos tempos, estamos no tempo do fim, porque olha só aqui, nossa, é a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, teve agora a pandemia que passou, graças a Deus. Então, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Não, é o demônio falando, tá? Porque isso sempre aconteceu na história da humanidade, isso não acontece no reino espiritual. Esse é o reino de Cristo, esse é o reino que você tem que alcançar, tá bom? E entra nisso daqui, gente, né, na interpretação da Bíblia na igreja, tá? Prestem atenção na página 37, falando sobre o método histórico crítico. O método histórico crítico é o método indispensável para o estudo científico do sentido dos textos antigos. Como a Santa Escritura, enquanto palavra de Deus em linguagem humana, foi composta por autores humanos em todas as suas partes e todas as suas fontes. Sua justa compreensão não só admite como legítimo, mas pede a utilização do método histórico crítico. Para apreciar corretamente esse método, em seu estado atual, convém dar uma olhada em sua história. Certos elementos deste método de interpretação são muito antigos. Eles foram utilizados na antiguidade por comentadores gregos, da literatura clássica e mais tarde durante o período patrístico por autores como Orígenes, Jerônimo e Agostinho. O próprio livro, aqui, ó, o próprio documento da Igreja Católica diz que o método histórico crítico não é novidade, não é algo novo. O conceito sim, mas o método já era utilizado por São Jerônimo, Orígenes, Santo Agostinho. Então, sempre esteve na história da igreja o método histórico crítico, tá? E aqui traz uma abordagem toda explicando sobre o método, a importância do método histórico crítico, método científico na interpretação das escrituras, que foi abandonado por um tempo, né?
Infelizmente, né, a igreja abandonou o método por um tempo, sim. Isso causou um estrago na igreja, é a realidade. A gente tem que colocar isso aqui como realidade. Hoje a igreja traz a importância do método histórico crítico. E, por sua vez, a igreja também coloca, né, a sua crítica quando o método histórico crítico ele se torna um antagonismo da fé. Claro, é fé e razão, tá? A questão não é só a fé e também não é só a razão. Tem que ser fé e razão, tá bom? E é isso que este livro ensina, tá? Por outro lado, também fala sobre o sentido espiritual, tipológico, anagógico, enfim. Faz uma explicação perfeita, mas eu quero mostrar para vocês a respeito do sentido espiritual. O que esse documento fala sobre o sentido espiritual? Isso aqui vai para você que coloca tipologia em tudo, coloca sentido espiritual em tudo, sabe? Ah, mas porque Jesus falou que era para aquela geração, mas não é aquela geração, aquilo era só um sentido espiritual para a nossa geração, entende? Ou não aconteceu, vai acontecer de novo. Não, não é assim, gente, não é assim. A igreja não interpreta dessa forma, a igreja faz sim anagogia com as coisas. Né? Não exatamente tipologia, sim anagogia, pegando ali algo que aconteceu no passado e trazendo como exemplo para o que nós passamos hoje. Né? Olha o que aconteceu no passado, aquele olhar para o passado, né? Prestando bem atenção no que aconteceu e como, né, a humanidade se comportou naquela época e traz aquilo para os nossos dias como exemplo. Isso é um sentido anagógico e você pode até colocar como sentido espiritual. Prestem atenção no que fala assim, no que fala aqui sobre o sentido espiritual e que todo tipológico aí, o católico futurista, usa esse sentido como muleta para tentar interpretar não só o Apocalipse, como também o catecismo da Igreja Católica, né? Sentido espiritual. Isso está na página 97, tá, gente? Não é o caso, no entanto, de tornar heterogêneo em um sentido escrito, contrário a toda possibilidade de realização superior. O acontecimento pascual, morte e ressurreição de Jesus Cristo, deu origem a um contexto histórico radicalmente novo, que ilumina de maneira nova os textos antigos e o faz sofrer uma mutação no sentido de sentido. Particularmente, certos textos que nas antigas circunstâncias deveriam ser considerados como hipérboles, né? Por exemplo, o oráculo onde Deus, falando com o filho de Davi, prometia, né, afirmar para sempre o seu trono. Doravante, esses textos devem ser tomados ao pé da letra, porque o Cristo tendo ressuscitado dentre os mortos, olha só, o Cristo tendo ressuscitado dentre os mortos, não morre. Né? Aí faz uma referência aqui a Romanos 6,9. Os exegetas que têm uma noção limitada histórica, olha, os exegetas que têm uma noção limitada histórica, no sentido literal, julgarão aqui a heterogeneidade. Né? Aqueles que são abertos aos aspectos dinâmicos dos textos reconhecerão uma continuidade profunda, ao mesmo tempo que uma passagem a um nível diferente, o Cristo reina para sempre, mas não sobre o trono terrestre de Davi. Então o que está falando aqui, gente? Cristo reina para sempre, e aquele texto é utilizado no sentido espiritual para Cristo, aquilo que foi prometido para Davi, o filho de Davi, que o trono sempre teria um descendente de Davi. E Cristo, ele cumpre isso daí, mas não no sentido terrestre, sim no sentido espiritual, porque ele reina no reino, ele reina em seu reino celestial, tá? Então você não tira, você não pode tirar o sentido literal do texto, que aquilo estava se referindo a Davi. Mas quando você traz ele para o sentido espiritual, você coloca o espiritual sem desconsiderar o sentido literal. Cristo reina sobre o trono de Davi? Reina sobre o trono de Davi, tá? Mas não é
este reino aqui na Terra, como muitos esperam. Aí que eu falo que o demônio ele tenta ludibriar os fiéis, principalmente os fiéis católicos, né? Que aí o cabra ele começa a ver aí a guerra na Ucrânia, começa a ver a peste, começa a ver, fala, cadê o reino? O reino ainda não aconteceu. Fica esperando aí um reino milenar. E é isso que o demônio quer. E aqui mostra, não, ele está reinando, só que é no reino celestial. E é esse reino que nós, né, estamos esperando. Nos casos desse gênero, fala-se no sentido espiritual. Em regra geral, pode-se definir o sentido espiritual entendido segundo a fé cristã como sentido expresso pelos textos bíblicos. Logo, são lidos sob influência do Espírito Santo no contexto do mistério pascual do Cristo e da vida nova que resulta dele. Esse contexto existe definitivamente. O Novo Testamento reconhece nele a realização das Escrituras. É assim normal reler as Escrituras à luz deste novo contexto, que é aquele da vida do Espírito. Na definição dada, pode-se fazer várias precisões úteis sobre a relação entre o sentido espiritual e o sentido literal. Como eu falei aqui no exemplo aqui que ele deu sobre o trono de Davi. Cristo ele já reina sobre o trono de Davi, mas no sentido espiritual. Mas você não pode negar e não pode deixar, né, de lado o sentido literal. O que foi escrito ali, né, no contexto histórico. Então vai a minha crítica aqui a muitos católicos que se utilizam do sentido espiritual, deixando de lado o sentido literal e a questão do método histórico crítico. E muitos padres em suas homilias, porque eu estou fazendo uma crítica no bom sentido, tá, gente? Não estou aqui falando que o padre não tem conhecimento, que o padre não tem sabedoria, não tem espiritualidade. Não, pelo contrário, tem muito mais espiritualidade do que eu. O que acontece? O padre está explicando sobre o fim do mundo, né? Ele pega um texto lá de Mateus 24, onde fala sobre guerras, fome, terremotos, né? Aquele velho texto de Mateus 24, rumores de guerra, e ele tenta trazer no sentido espiritual para a gente hoje. Ele fala sobre as guerras, fala sobre o que está acontecendo no mundo. E a minha crítica vai, o padre ele não pode deixar na homilia de trazer o sentido literal. Ele não pode deixar de explicar para o fiel que aquele texto está retratando um aspecto histórico que aconteceu no primeiro século durante a destruição do Templo de Jerusalém. E tudo se cumpriu perfeitamente naquela geração, como Jesus Cristo revelou. O padre ele não pode deixar, né, de expor isso em sua pregação, principalmente nas homilias. Por quê? Quando você pega um texto, por exemplo, de Mateus 24, onde fala da destruição do templo, fala sobre o sítio de Jerusalém, fala que tudo iria acontecer naquela geração. Eu estou falando isso porque, né, não faz muito tempo eu vi o padre na paróquia pregando isso, tá? E aí pega ali alguma coisa sobre rumores de guerra, peste, perseguição, e fala que é tudo para o nosso tempo, sem dizer que isso é um sentido espiritual, um sentido anagógico, coloca na cabeça do fiel o quê? Que aquilo não aconteceu. Porque o fiel, o leigo, ele não tem contato com isso daqui exatamente. Ele vai ter contato apenas com a homilia do padre. Ele não vai ter contato com isso daqui. Ele não vai ter contato exatamente com livros de Joséfo, de Eusébio de Cesareia. Os católicos não leem isso aí. Se você perguntar quem foi Eusébio de Cesareia, o cabra nem sabe. Né? Quem foi Eusébio de Cesareia, ele não vai ter contato com isso. Então, ele vai ler tudo aquilo. O padre falou que é para o nosso tempo, na homilia, não explicou que aquilo é um sentido espiritual, que aquilo é apenas uma anagogia do que aconteceu. Ele está lendo, ele vai começar a acreditar que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído, vai começar a acreditar realmente, né? Que, sei lá, vai vir um anticristo, não sei da onde, que vai ser um ser. Aí ele pega a revelação de La Salete, olha ali que o capiroto vai nascer de uma freira católica com um bispo católico, vai ser um capirotinho católico. Daqui a pouco o cabra cai no sedivacantismo, tá? Uma coisa vai sendo ligada à outra. E agora vamos pegar aqui a crítica, né? A mesma crítica que eu faço é a crítica que está aqui, ó, nesse documento da igreja. Tá aqui, olha.
Da definição dada, pode-se fazer várias precisões úteis sobre as revelações entre o sentido espiritual e o sentido literal. Em sentido contrário, há uma opinião corrente. Não há necessariamente distinção entre os dois sentidos, porque os dois sentidos, né, estão juntos, os dois sentidos. Você não pode, é só o sentido espiritual. Não, você não pode fazer isso. Eu falo assim, eu não tenho, né, capacidade para fazer uma pregação, eu não sou pregador. Eu faço exegese, é uma outra coisa, tá? Mas eu não sou pregador, então eu não tenho capacidade nenhuma para pegar um texto bíblico e trazer para um sentido espiritual. Não tenho capacidade mesmo, tá? Não vai esperando isso de mim que eu não vou fazer. O padre, ele é preparado para pegar qualquer texto bíblico e trazer um sentido espiritual para aquele texto, fazer uma anagogia, né, daquilo que aconteceu para os nossos dias de hoje. O padre tem capacidade, o Cris Macabeus não. O Cris Macabeus, ele só vai ter capacidade de fazer o quê? O estudo científico e usar o método histórico crítico, tá? Eu não sou ordenado, não fui preparado para isso. Só que, ao mesmo tempo, né, os dois sentidos, tá? Principalmente na pregação, tem que estar juntos. Você não pode simplesmente pegar e trazer um sentido espiritual. E é o que acontece muitas vezes. E aí vai a minha crítica. E não é uma crítica aqui no mau sentido, é uma crítica construtiva. Eu acho que nas pregações, nas homilias, os padres, eles têm que trazer sim o sentido literal. E mostrando, ó, isso aqui corresponde ao que aconteceu no primeiro século. Eu estou fazendo uma anagogia, pegando aquilo que aconteceu e trazendo como experiência para nós hoje. Né? Ah, tá. Quem é a besta do Apocalipse hoje? Como a gente pode identificar uma besta do Apocalipse hoje? Tá? Sem né, omitir que a besta do Apocalipse, no qual São João revelou, se tratava do Império Romano na época. O padre ele não pode deixar, né, de falar isso em suas homilias. E todo mundo que tenta fazer uma pregação espiritual, porque hoje em dia tem pregador para tudo, né? Principalmente depois da RCC, né? Todo católico se tornou pregador. O padre não pode deixar, o pregador não pode deixar de colocar isso daí. Tem que, né, andar juntos. Né? Aí ele fala assim, ó, quando um texto bíblico se refere diretamente ao mistério pascual de Cristo ou à vida nova que resulta dele, seu sentido literal é um sentido espiritual. Por isso que eu falo, né? Eu fui muito criticado no começo do ano, né? Que também foi uma das coisas que eu me desvinculei do universo católico por causa disso. Eu fui muito criticado, que eu não usava nada, que eu deixava a espiritualidade de lado, a fé de lado, que eu só... E o pessoal que estava me criticando colocava o método histórico crítico, né? O método científico como algo antagônico à espiritualidade, ao sentido espiritual, à fé. Ó, se você está usando o método histórico crítico é porque você não tem fé. Foi colocado isso para mim, gente. Foi colocado isso para mim. E aqui está falando que tudo, não, os dois sentidos aqui, tá? O sentido literal é o sentido espiritual. É o que está nesse documento da igreja, gente. Não é o Cris Macabeus que está falando, tá? É a igreja falando. Então, assim, as pessoas que me criticaram, né, e criticam até hoje aí, não, método histórico crítico, que esse documento diz que até Santo Agostinho usava, São Jerônimo, Orígenes, todos eles usavam, tá aqui, ó, tá no documento, entendeu? Também é o sentido espiritual. Tem que ter espiritualidade, como eu falei. Você acha que não tem que ter espiritualidade para provar que Jesus Cristo veio em castigo, em juízo contra Israel no ano 70? Você acha que isso aí não tem espiritualidade? Tem que ter muita espiritualidade, muita fé para acreditar nisso, senão não acredita. E aí diz assim, prestem atenção. Este é o caso habitual do Novo Testamento. Conclui-se que é a respeito do Antigo Testamento que a exegese cristã fala muitas vezes de sentido espiritual, mas já no Antigo Testamento, os textos têm, em vários casos, como sentido literal, um sentido religioso e espiritual. A fé cristã reconhece aqui uma revelação antecipada com a vida nova trazida pelo Cristo. Quando há distinção, o sentido espiritual não pode jamais ser privado de relação com o sentido literal. Este último, olha, preste atenção, deixa eu ler isso aqui de novo.
tá? Esse parágrafo aqui. Já está na página 99, tá, gente? Quando há distinção, o sentido espiritual não pode jamais ser privado de relação com o sentido literal. Este último permanece a base indispensável. Quando tenta fazer a distinção do sentido espiritual com o sentido literal se torna a base, e não o sentido espiritual. Por isso que eu falo que é importante, principalmente nas homilias, você que é pregador católico, eu realmente não gosto muito dessa história de pregador católico, tá? Eu acho que quem tem que fazer pregação é o padre, mas tudo bem, tá bom. Já existe, tá aí, legal, tá, os ironis da vida aí. Mas quando você usa o sentido espiritual tentando desvincular do sentido literal, você está errado, porque a base é o literal. A base é o literal. Quando o padre vai usar o texto de Mateus 24, para trazer ali um sentido espiritual para os nossos dias, ele não pode deixar de lado o sentido literal. Ele tem que falar em sua homilia, informar para os fiéis que aquilo corresponde a algo histórico que aconteceu no ano 70. Cristo revelou para os apóstolos o que iria acontecer no reinado de Vespasiano. E tem que colocar isso, porque aí sim o fiel sai dali da homilia sabendo que aquilo aconteceu perfeitamente como Cristo profetizou. E aquilo que aconteceu, você pode trazer para os nossos dias como experiência. Continuando. De outra maneira, não se pode falar da realização da Escritura. Para que haja realização efetiva, é essencial uma relação de continuidade e de conformidade. Mas é preciso também que haja passagem a um nível superior de realidade. O sentido espiritual, preste atenção nisso aqui, gente. É o último parágrafo que eu vou ler, que eu vou entrar na questão do catecismo aqui, tá? O sentido espiritual não pode ser confundido, novamente, o sentido espiritual não pode ser confundido com as interpretações subjetivas ditadas pela imaginação ou especulação intelectual. Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, até tá grifadinho ali, tá vendo? Isso aqui eu grifei, a câmera vai borrar e não vai... Você não vai conseguir ler exatamente, que a câmera aí não... vai ficar borrada, tá? Isso aqui eu li foi em 2007, tá? Como eu falei, fui criticado porque, né, o pessoal do universo católico mandavam eu ler isso aqui, tá? O sentido espiritual, você que prega conjecturas lúdicas, contrariando, né, o próprio concílio de Latrão, o quinto concílio de Latrão, que diz que não se pode colocar tempo, você que está pregando aí, não pode colocar tempo para os males do futuro, usando como muleta, né, alguma revelação, as próprias escrituras, você não pode. Aqui, olha, presta atenção, o sentido espiritual não pode ser confundido com as interpretações subjetivas ditadas pela imaginação ou especulação intelectual. Olha o que acontece, hein? Ele resulta da relação do texto com dados reais que não lhe são estranhos, como o acontecimento pascual e a sua fecundidade inesgotável, que constitui a grau supremo da intervenção divina na história de Israel, em proveito da humanidade inteira. E aqui, gente, mais para baixo, que eu não vou ler tudo agora, senão eu vou ficar com 1 hora de vídeo aqui, tá? E o que fala aqui é que o sentido espiritual, deixando de lado o sentido literal, baseando-se aqui nas interpretações subjetivas, da imaginação e especulação, que é o que estão fazendo hoje em dia, resulta em seitas. A seita de Anguera, uma seita, gente, é uma seita. O que acontece lá? Revelação particular, pegando textos históricos, que foram revelações que já se cumpriram, trazendo como se não tivesse se cumprido. Uma seita, resulta em seita. Então tá aqui, gente, olha, quem não leu,
É só baixar esse documento aqui, tá, gente? Tem lá no site do Vaticano, não precisa nem comprar. Eu comprei porque eu queria realmente ter em mãos. Gostaria de ter todos os livros, né, que eu já li. Gostaria de ter em mãos. Muita coisa eu tive que ler em PDF. Vamos pegar o catecismo agora. Prestem atenção agora. Sabendo aqui do que é o método histórico crítico, sabendo né, o método científico, que uma coisa não é o antagonismo da outra, o sentido literal já é o sentido espiritual. Tá, vamos lá, aqui no Catecismo 675, de novo, prestem atenção como aqui tem tudo isso aí que eu falei, tudo isso que eu acabei de falar, tá? Catecismo 675, lá é o único parágrafo que todo mundo usa para sustentar a ideia do apocalipse futurístico, né? Que nunca acontece. Gente, uma revelação, prestem atenção, uma revelação que não é objetiva e é indeterminada, ou seja, não tem tempo, né, que diz que não se cumpriu, você pode colocar isso em qualquer momento da história da humanidade. Você pode colocar isso em qualquer situação. As revelações de Anguera, que eu sempre cito aqui, são coisas subjetivas, sabe? Vai acontecer um terremoto num local onde as pessoas falam espanhol. É só esperar um terremoto acontecer em algum lugar aqui na América, no Chile, no Peru, qualquer lugar. É só esperar um terremoto acontecer. Pronto, olha aqui, ó. Eu revelei que ia ter um terremoto num local onde todo mundo falava espanhol. Isso aí é algo subjetivo, indeterminado. E se não acontecer, é só esperar. Entendeu? Por exemplo, isso daqui. Antes do advento da igreja, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Quando isso vai acontecer? Tem tempo. Está falando que é antes do advento de Cristo. Aqui só está colocando um antes e um depois. Não está colocando que 200 anos antes do advento de Cristo. 2000 anos antes do advento de Cristo? 2 anos antes? Tem tempo isso aqui? Então é indeterminado. É indeterminado, eu vou mostrar que não. Não é indeterminado. É bem objetivo e muito claro que está aqui no catecismo. Porém, né, os nossos amigos católicos, os futurísticos, eles pegam isso aqui e colocam como algo indeterminado. Ou seja, gente, daqui 10 mil anos, vai ter católico pegando esse mesmo texto que hoje, né, tem católico, canal aí que estava caindo na realidade, agora voltou de novo para as aparições marianas, e, né? Gente, é brincadeira isso daí, né? É brincadeira. Canal católico que estava caindo na realidade, percebeu que estava tendo uma rejeição, voltou de novo para a teoria da conspiração e para as aparições marianas. É lamentável, tá? Mas o canal católico, por exemplo, que prega o fim do mundo, pega esse texto aqui do Catecismo 765 para dizer que o que está aqui no Catecismo 675 está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Eles pregam, ó, a apostasia da igreja está aqui, ó, no Catecismo. Daqui 10 mil anos, vai ter católico usando esse mesmo texto, dizendo que na época dele, daqui 10 mil anos, que está acontecendo essa tal da apostasia. Porque isso aqui você pode continuar encaixando na história. Vai continuar encaixando. Essa geração vai tudo morrer, gente. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer um dia. Então, você vai se encaixando na história da humanidade aí. Daqui a próxima geração vai pegar esse mesmo parágrafo e vai começar a pregar a mesma coisa. Olha só, né, apostasia na igreja, a câmera aqui, né, tal. Deixa eu desativar ela e ativar de novo. Só um minuto aqui. Cadê o pau? Vamos lá, ativando. Voltou de novo a minha câmera. Vai pegar a mesma coisa, gente. O mesmo parágrafo e usar daqui 10 mil anos só. Esse aqui é para nossa geração. Olha aqui. A apostasia. Por que, gente, isso aí acontece? Porque a apostasia na igreja sempre vai existir. Se você, eu fico realmente indignado quando eu vejo católico surpreso. Nossa, a maçonaria está infiltrada na igreja, o comunismo está infiltrado na igreja. Pô, meu filho, você está impressionado com isso. Eu estaria impressionado se tivesse tudo perfeito.
Eu já falei, eu estaria impressionado se tivesse tudo perfeito. Aí, né, até insinuar assim, então você acha que está tudo normal? Claro que não. O normal seria o perfeito. Seria o perfeito, tá? Mas nós não vivemos no mundo perfeito. O perfeito é lá no reino dos céus. A igreja celestial, não a igreja aqui. A igreja aqui vai passar por dificuldades o resto da vida. Eu vou ficar surpreso se a nossa geração presenciar o quê? A conversão de todos os pagãos da comunidade judaica. Eu falo, Cristo está voltando. Aí eu mesmo vou pregar isso aí. Gente, se prepara aí que a ressurreição dos mortos vai acontecer. Porque aí é um fato extraordinário. Agora, apostasia, eu quero que você que está pregando isso é a grande apostasia na igreja, né, que é tudo pro meu mundinho, né? Toda a revelação é tudo para mim, para mim. O Apocalipse foi escrito para mim, né? O cara, ó, a última bolagem do pacote. Me fale um século que não teve apostasia na igreja. Um século que a igreja passou sem apostasia, sem os infiltrados, né? Sem seitas infiltradas na igreja. Me fale um século. Sempre vai acontecer isso. Sempre vai acontecer. Então, novamente, voltando aqui para o Catecismo 675. Antes do advento de Cristo, que aqui está colocando um antes e um depois. A mesma coisa do nascimento de Cristo, né? Antes e depois do nascimento de Cristo. Aqui é antes e depois do advento de Cristo. A igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desenvolverá o mistério da iniquidade. Olha só que interessante. Mistério da iniquidade, apostasia, e agora vem aqui, ó, sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer ao homem uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Apostasia, mistério da iniquidade, perseguição. Né? Eu escuto isso aí tudo no Evangelho. Diz assim, a impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Aí o cara pega isso aqui e fala assim, olha, isso aqui está acontecendo agora, gente. Isso aqui está acontecendo agora. Estamos nos últimos dias, Cristo está voltando. Prepara aí que Cristo está voltando, né? Só que tem tempo determinado para isso aqui. Está falando apenas que é antes da vinda de Cristo, né? Antes desse advento de Cristo. Não está falando nada, que é depois do advento de Cristo. E não está falando quanto tempo antes, nem quanto tempo, né? Vai permanecer essa situação. É o que parece, mas não. O catecismo ele traz o tempo que isso aqui se cumpre. Quando ele fala aqui, preste atenção, né? Antes do advento de Cristo, né, a igreja deve passar por uma aprovação final que, né, abalará a fé de muitos crentes. Aí ele dá aqui, olha, né? Ele vai dar aqui uma nota do rodapé no 1169. E o que está lá no 1169 como referência, hein? Aí vai estar aqui, ó, Mateus 24, 12. Olha que interessante isso aqui, gente. Mateus 24, 12. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Vou pegar a versão da CNBB. Como eu falei, gente, isso aqui que está no catecismo não é subjetivo e nem indeterminado. Isso aqui está muito objetivo e muito determinado. Mateus 24, 12. Então vamos lá, Mateus 24, 12. Né? Tá dando uma referência para você, peão. Tá dando uma referência, né? Mateus 24, 12 fala assim, olha. É 12 ou 2? Deixa eu voltar aqui. Peraí, gente, que a gente já vai resolver esse problema aqui agora, né? Aqui, ó. Mateus 24, 12. Isso mesmo. Tá falando aqui, ó. Tá aqui, ó. A maldade se espalhará, tanto que o amor de muitos esfriará. Olha que interessante! O catecismo revelando que o amor de muitos vai esfriar. Mas beleza, agora vamos entrar no contexto disso daqui, né? Aí tá falando sobre o sítio na Judéia, tá falando para, né, quem estiver na Judéia correr para os montes. Nós estamos na Judéia? Nós estamos na Judéia? Hã? Nós estamos na Judéia? Não. Que eu me lembre, não. Antes está falando sobre a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu em 70 DC. Opa, e está falando que isso aconteceu naquela geração.
Então a referência disso daqui é de algo que já aconteceu, filho. O próprio catecismo está falando que já aconteceu. Ah, não, mas está para o futuro? Não, ele só está falando que antes do advento de Cristo tem que acontecer isso aqui. E a referência que ele está dando é de algo que já aconteceu na geração apostólica. E continua aqui, ó. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, né? Sob a forma de uma impostura religiosa. Aí vai dar aqui Lucas 21, 12, que vai falar exatamente o quê? Lucas 21, 12. Vamos ver lá. Lucas 21, 12. Referência que o catecismo tá dando, não é o Cris Macabeus, tá, gente? Lucas 21, 12, né? Vamos ver aqui, ó. Antes disso tudo, porém, seria presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e jogados na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Tô falando de uma perseguição. Olha que interessante, ó. O catecismo está falando 675 de uma perseguição, né, da igreja. E está dando como referência Lucas, capítulo 21, versículo 12, que fala sobre essa perseguição. Olha que interessante a referência aqui, né? Como no próprio parágrafo não está dando tempo, parágrafo está dando tempo, está só falando que é antes do advento de Cristo. Antes pode ser 2000 anos antes, 50 mil anos antes, tanto faz. Não está dando tempo. Está falando aqui, ó. Só que agora eu estou perguntando, se isso aqui é para o futuro, gente, por que São Lucas está falando da destruição do templo no mesmo texto? E São Lucas está falando sobre o sítio de Jerusalém, que tudo iria acontecer naquela geração. E essa perseguição seria uma perseguição da sinagoga. Tem sinagoga perseguindo cristão hoje? Tem. Tem algum cristão sendo levado à sinagoga? O Sinédrio está julgando algum cristão hoje? Vou dar um tempinho aí pro cabra aí da tipologia aí responder aí. Tem algum sinédrio, alguma sinagoga, né, perseguindo o cristão hoje? Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não tem, né? Mas tá aqui. Então, peraí, se não tem tempo, só fala que é antes, que isso aqui é antes do advento de Cristo, e não tem tempo, é 2000 anos antes, 50 anos antes, e ainda dá referência de algo que aconteceu em 70 DC, é porque isso aqui já se cumpriu. É porque isso aqui já se cumpriu. Continuando. Desvendando o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que é de trazer ao homem uma solução aparente, né, a seus problemas à custa da apostasia da verdade. E a impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo. Aí dá uma outra referência aqui, né? Vai falar uma referência da nota do rodapé 1171. 1171, por exemplo, aqui dá o quê? Em olha só que interessante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do mistério da iniquidade. E João também, capítulo 2, cara. Olha que interessante. João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aí quando você pega aqui, mistério da iniquidade, vamos lá, né? Primeiro, né? Tessalonicenses. Vamos lá, abrir aqui a Bíblia. Tessalonicenses, segunda. Opa, ai, caramba. Aqui, ó. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Está aqui, ó, falando sobre a vinda de Cristo. Olha só, a vinda de Cristo. E aí fala sobre o mistério da iniquidade. A mesma coisa que está aqui no catecismo, aqui que eu acabei de ler para vocês. Olha aqui. Só que o catecismo, o parágrafo não dá tempo. O parágrafo é indeterminado. É subjetivo? Não, não é subjetivo porque é bem objetivo, mas é indeterminado. Só que as referências são determinadas. Porque São Paulo fala aqui que o mistério da iniquidade já estava em ação na época dele. Do mesmo jeito que a referência de Lucas falava da destruição do templo, daquela geração. São Paulo fala que já estava em ação. E a outra referência que é João, capítulo 2, vamos lá, 1 João, capítulo 2, está aqui, ó. Vamos lá. 1 João, Pedro, 2 João, não, 2 Pedro aqui. Depois de Pedro vem a primeira carta de João, no capítulo 2. Olha que interessante isso daqui, né, gente? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu lá. Então, vamos lá. A última hora e o anticristo. Já tem até um título aqui na CNBB, tá, gente? Filhinhos, esta é a última hora.
O catecismo, o parágrafo, não é indeterminado, porque ele fala assim, ó, isso vai acontecer antes do advento de Cristo, não fala quando. Só que a nota de referência são de textos determinados. Quando dá aqui, por exemplo, uma nota de referência como, né, a primeira carta de João, capítulo 2, nos versículos 18, vai falar aqui, ó, filhinho, essa última hora quando? Hoje? Não, ele está falando daquela época dele, gente. Aqui, ó. Ouvi-se dizer que o anticristo vem. Virá, com efeito, há muitos anticristos no mundo. Por isso nós sabemos que é a última hora. Pronto, está interpretado isso daqui, minha gente. Já está interpretado. O próprio catecismo interpretou. O próprio catecismo já colocou o tempo. Qual é a conclusão? Para concluir tudo isso daqui. Isso aqui não pode ser colocado, catecismo 675, não pode ser colocado ao meu bel prazer em qualquer situação na história da humanidade. Ah, não, mas está acontecendo hoje, olha aqui, está abalando a fé de todo mundo, está apostasia, está acontecendo o que está no catecismo. Daqui a 10 mil anos vai ter católico leigo usando isso daqui, falando que é para a época dele. Quando o próprio catecismo determinou o tempo, está aqui embaixo. Falou que é antes do advento de Cristo. E as referências são textos determinados em que, né, objetivo determinado e os fatos se cumpriram no primeiro século. Isso aqui já se cumpriu, filho. Já se cumpriu. Isso aqui já se cumpriu no primeiro século. Pronto, e acabou. Agora, mas então não vai se cumprir. Já se cumpriu. Se o catecismo não tivesse colocado aqui, ó, se o catecismo tivesse colocado só o mistério da iniquidade, a fé a impostura religiosa do anticristo, não tivesse colocado referência nenhuma, você poderia até usar isso aqui de um modo subjetivo. Poderia. Mas não, o catecismo não permite que você faça isso. O catecismo colocou os textos correspondentes à explicação desse parágrafo. E os textos correspondentes à explicação desse parágrafo é que se cumpriu no primeiro século, durante a destruição do Templo de Jerusalém. Isso aqui, a falta de leitura e conhecimento disso daqui faz com que você pegue isso daqui e use como muleta para defender a desgraça do apocalipse futurístico. Simples. Usando o catecismo para defender essa desgraça que é o apocalipse futurístico, como eu falei, que só causa apostasia na igreja. Tá? Ah, mas Cris Macabeus, então você está falando que o apocalipse futurístico a igreja condena? Não, a igreja não tem nenhum tipo de dogma a respeito da interpretação do apocalipse. Eu estou falando que o apocalipse futurístico causa problemas. Fim de papo. Estou falando que o preterismo é aceito pela igreja e a maioria dos padres da igreja eram preteristas. Pode ter certeza disso. A maioria dos padres da igreja. E esse apocalipse futurístico, que hoje o católico prega, que hoje o católico acredita, e de um modo subjetivo pega textos aqui do próprio catecismo para defender isso, vem do protestantismo. Esse é o apocalipse protestante. Aí você fala assim, não, mas Cris Macabeus, mas tem padres da igreja que pregaram o apocalipse futurístico, pregaram, mas não com esses aspectos e essas características. Não tem um padre da igreja que diga em uma de suas obras que a grande cidade é a grande igreja. Não tem. Não tem um padre da igreja que diga em suas obras que a besta do apocalipse é o papa ou um líder religioso. Não tem. Não tem nenhum padre. Todos eles pregaram que era um sistema político e todos identificaram que era o Império Romano. Todos eles identificaram o Império Romano. Tem divergência no nome dos imperadores, tá? Tem divergência, mas todos identificaram que era o Império Romano, a besta do Apocalipse, entendeu? Então isso aqui, filho, isso aqui faz falta na cabeça desses católicos futurísticos. E como eu falei, o Catecismo 675 só está dizendo ali, de novo a câmera aqui, deixa eu desativar ela, de novo ela volta.
E o Catecismo 675 não está defendendo seu apocalipsezinho de desejo, filho. Está falando que antes da vinda de Cristo a igreja iria passar por uma grande apostasia. As notas que o Catecismo fornece, né, para uma explicação daquele parágrafo, todas elas correspondem a textos determinados, com tempo e objetivo. E esses textos todos correspondem a algo que aconteceu no primeiro século. Ou seja, já se cumpriu e agora nós esperamos o advento de Cristo, tá bom? Então, minha gente, como eu falei, não vai ter sinagoga nenhuma perseguindo cristão. Isso aconteceu no primeiro século, tá? Não tem sinagoga perseguindo cristão. E como eu falei, gente, né? O sentido literal já é o sentido espiritual, pelo menos é o que diz aqui. Tá? E quando você tenta tirar o sentido literal do sentido espiritual, causa uma seita. É a seita de Anguera, a seita dos saletianos. Tirou o sentido literal, aparece uma nova seita aí se dizendo católica. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.